Olá amigos, eu sou o professor Weber Risse, professor de Clínica Integrada da Unesp de Araraquara, e essa aula vai abordar sobre algumas peculiaridades do paciente geriátrico em relação à nossa abordagem restauradora, seja na área de dentística ou na área de prótese. São detalhes que você precisa conhecer para poder melhorar e otimizar a tua prática com este grupo de pacientes. Então, este é o objetivo dessa aula, fica com a gente, acompanhe o completo dessa aula para que você entenda questões relacionadas à adesão, questões relacionadas à cor, tudo aquilo que você pode melhorar no seu protocolo restaurador para poder atingir objetivos muito concretos neste grupo de pacientes, nesse grupo tão especial de pacientes que são os nossos pacientes idosos. Eu quero começar falando aqui um pouquinho sobre filosofia, entendendo como que nós devemos nos portar como cirurgiões dentistas em relação à nossa prática clínica. Estas são, sem dúvidas, as mais fantásticas esculturas que a humanidade já pôde observar. Esculturas que partiram da mente e da mão de um ser humano. E estas esculturas, que foram realizadas por Michelangelo Buonarroti, elas trazem para nós uma série de conceitos que envolvem aprendizado para aqueles que trabalham na área de odontologia restauradora. E talvez o conceito que mais me chame a atenção está numa frase descrita pelo próprio Michelangelo quando ele diz que um artista deve ter os seus instrumentos de mensuração não nas mãos, mas dos olhos. A gente precisa parar para observar, para então poder reproduzir aquilo que a gente tem como natural. É muito importante que o clínico tenha esse conceito. Observar primeiro, reproduzir depois. A mão vai reproduzir aquilo que a mente parou para analisar e observar. É impossível que um clínico tenha destreza manual e obtenha sucesso no seu procedimento restaurador sem ter conhecimento. O conhecimento é o que transforma as pessoas. E o que eu quero prover nessas próximas minutos, talvez uma hora e pouco, é realmente este conhecimento. Conhecimento que pode fazer você transformar a sua prática clínica. Veja esse exemplo descrito por Michael Behe no seu livro A Caixa Preta de Darwin, onde ele fala de um processo, ele é um bioquímico, chamado de complexidade irredutível. E eu sou muito favorável a esse conceito quando a gente olha e estuda o elemento dentário. Eu tenho estudado ao longo de anos o elemento dentário através de pesquisa, através de observações, para entender este mecanismo que está por trás desse design tão inteligente que essa estrutura tem. E esta complexidade irredutível está presente no elemento dentário. A gente tem artigos na literatura que falam do conceito da bioemulação. E esses artigos trazem figuras e conceitos belíssimos, dentre os quais está o conceito da complexidade irredutível, ainda que não citado nesses termos. E é isso que eu quero mostrar para você agora. O que é complexidade irredutível? Há algo novo na dentição humana? Algo que está presente apenas nessa última fase da evolução humana? Ou não? A questão da natureza humana sempre se manteve igual e esta manutenção denota uma complexidade irredutível. Eu me reporto aqui a um verso da Bíblia Sagrada que, proferido por Salomão, diz que o que foi, isso é o que há de ser. Não é? E a frase mais impactante, que talvez você já tenha escutado e saiba até decor, não há nada de novo debaixo do sol. Essa frase ela tem basicamente 3.000 anos, né? Nos separa do autor 3.000 anos, mas realmente não há nada novo debaixo do sol. Essa é uma imagem de um dente encontrada numa escavação arqueológica, definida por arqueólogos como um dente de um homem pré-histórico, mas é um premolar tal qual aquilo que a gente vê atualmente nos nossos pacientes. Dentina, esmalte, mesma conformação, tamanho, relação, abrasão, atrição, não é? Coisas que a gente vê hoje, não há nada novo, sem sombra de dúvida, debaixo do sol. E que nós podemos aprender então com aquilo que não muda, com o dente natural, com aquilo que está constituído de um design inteligente. É através da biomimética que nós vamos buscar esta informação, olhando lá para o dente natural e tirando dele o modelo, o processo
para o qual nós vamos trabalhar com a nossa função ou com a nossa estética através de procedimentos restauradores. Tudo isso nos leva a observar o dente natural. Tudo isso nos leva a buscar nele um guia confiável de informação, de modelo, para que ele sirva realmente de norteador para o que nós vamos fazer. Vamos entender o que é biomimética e como nós podemos imitar a vida através da observação do dente natural. Essa é uma fatia de um canino que você está vendo aí na sua tela. Esse canino tem aproximadamente 0,2 milímetros de espessura e quando eu flexiono, ele não quebra. O que está por trás da natureza? O que faz com que a natureza tenha realmente esse design tão diferenciado? Essa constituição de tecidos tão distintos. Veja só, eu vou colocar aqui as características da dentina. Celular, orgânica, opaca, baixo módulo de elasticidade, fluorescente. Agora, o que é o esmalte? É exatamente o oposto disso. É acelular, é inorgânico, é menos opaco, ou seja, mais translúcido, o módulo de elasticidade é alto, é opalescente. Mas são elementos tão distintos, como se coadunam, como eles trabalham de maneira conjuntas. Vamos entender primeiro cada um desses tecidos. O esmalte tem esse módulo de Young, essa elasticidade em torno de 80 gigapascal. Quanto mais alto esse número, menos elástico é o meu material. Já a dentina, 14 gigapascal. Portanto, a dentina é mais elástica do que o esmalte. Agora, olha a resistência flexural. Uma barra de esmalte flexionada quebra com uma força de 10 megapascal. Uma dentina flexionada quebra com uma força de 105 megapascal. É uma diferença significativa, 10 vezes mais essa diferença. Agora, o que faz com que esses materiais tão distintos se harmonizem? Essa é uma dúvida que você tem que ter aí na sua mente. Isso foi sendo criado na minha mente há 1,5 décadas atrás, quando eu comecei a estudar o dente natural. Quando eu comecei a observar detalhes para tentar entender como eu poderia, através dele, reproduzir de forma concreta o uso de técnicas e materiais restauradores. Hoje eu tenho a seguinte analogia para os meus alunos. O esmalte seria similar a um vidro, comportamento friável, quebra com facilidade, extremamente duro e inflexível. Já a dentina como um plástico, mais maleável, mais resiliente, porém, quando a gente fala em dureza, o esmalte, o vidro, é mais duro do que a dentina, o plástico. Esse processo faz com que eles tenham ações distintas. Um está para a defesa do dente em relação à abrasão. O outro está para a absorção do impacto e evitando assim a fratura. E essa situação vai se harmonizar quando eles trabalham em conjunto, num meio totalmente aquoso, inóspito, como é a cavidade bucal. A pergunta-chave: como eles se coadunam? Como estruturas tão antagônicas se harmonizam? O grande detalhe para que um dente possa funcionar, como no caso dessa paciente, uma senhora de mais de 87 anos, já chegando aos 90 anos, com dentes naturais na boca, funcionando e que poderiam funcionar ainda por muitos anos. Obviamente você vê deteriorações, você vê sinais de uso, mas estão aí, estão funcionando, estão cumprindo a sua missão biológica, envelhecendo, como é próprio da natureza, mas cumprindo a sua missão biológica. O que nós temos de segredo na natureza é a junção dentina-esmalte, a junção amelo-dentinária. Essa junção desempenha um papel fantástico de harmonização entre dois tecidos tão distintos. E isso você consegue reproduzir atualmente com adesão. A adesão é a força motriz que consegue coadunar esses dois tecidos de maneira harmônica. Agora, como é que nós vamos tomar essa informação e colocar isso na nossa prática clínica através de uma odontologia baseada em evidências? Quando nós analisamos uma odontologia baseada em evidências, nas últimas 2 décadas, nós desbravamos um caminho
inimaginável na máxima manutenção e preservação da estrutura dental, através do surgimento da adesão consolidada e dos implantes dentários. Estes dois elementos revolucionaram de forma sine qua non a nossa prática odontológica. Os implantes, que muito se utilizou nesses últimos 25 anos para reabilitar pacientes edêntulos e fazer por esses pacientes algo nunca antes imaginado, onde nós só teríamos a opção das dentaduras. Hoje você tem a possibilidade de substituir próteses por próteses que são implanto suportadas, próteses que vão ser colocadas sob implantes ancorados no tecido ósseo e que podem devolver resultados estéticos e funcionais de forma extremamente harmônica para o paciente geriátrico, especialmente para o paciente que na nossa época, no ano de 2020, ainda sofre com múltiplas perdas dentárias e até mesmo com o processo de perda total na chamada invalidez oral. Então, os implantes revolucionaram a prática neste grupo tão específico da nossa querida odontologia, que é o grupo dos pacientes geriátricos. Mas aqui cabe um papel importante. Os implantes não só revolucionaram essa prática, os implantes revolucionaram a preservação tecidual. Como muitas vezes nós tínhamos que lançar mão de preparos agressivos diante da perda de um único dente, mesmo em pacientes jovens, como é o caso dessas imagens, uma paciente com menos de 40 anos que sofreu um acidente com uma motocicleta e agora perdeu o seu dente, seu incisivo central. Há 20, 30 anos atrás, a conduta praticamente de 100% dos dentistas era preparar os dentes adjacentes numa redução, forma de uma coroa total, para que sustentassem uma prótese fixa. E hoje os implantes nos permitem trabalhar apenas no espaço. Mas esses dentes estavam também comprometidos, se você olhar com detalhe, com trincas, porque o acidente não só fez ou gerou a perda desse dente, como há trincas, há perdas nos outros dentes, e agora nós tivemos que remover a restauração que foi feita de forma emergencial. Eu vejo a trinca e agora eu tenho também a força motriz da odontologia atual, o chamado procedimento adesivo, e neste caso você tem implante e adesão, mostrando de forma muito didática para nós como esses dois processos modificaram completamente a prática odontológica, porque hoje você consegue aliar função e uma estética extremamente satisfatória fazendo ou trabalhando com esses dois processos. Veja, nós estamos diante de dentes aqui que são naturais, canino, e dos demais dentes todos naturais. Nós estamos diante de uma faceta cerâmica, outra faceta cerâmica, uma coroa sobre implante e um dente natural. Resultado provido por uma odontologia que se inspirou na natureza, uma odontologia bioinspirada, uma odontologia que imitou a natureza, uma odontologia biomimética. Esses dois princípios revolucionaram, sem sombra de dúvida, a nossa prática clínica. Se isso mudou drasticamente a forma como trabalhamos, como isso pode ser inserido no contexto da odontogeriatria? Quando nós começamos a mudar o processo de fazer cada vez menos invasão aos tecidos, quanto mais conservadores nós formos, quanto mais nós conseguirmos resolver substituindo apenas a estrutura dentária perdida, melhor nós seremos em rapidez e praticidade para a abordagem do paciente geriátrico, que muitas vezes tem que ser trabalhado num tempo limitado de atendimento odontológico. Este processo todo faz com que esta reabilitação, com que esta adesão funcione tal qual um dente natural, enquanto ela tiver a sua estabilidade de camada. Veja o processo de trincas. Quando nós analisamos um dente, esse é um dente que foi extraído de uma paciente também acima dos 80 anos, perceba as inúmeras trincas
muitas delas progredindo até para a área radicular, mas isso não significa insucesso desse elemento dentário. Isso são marcas, são as rugas dentárias acontecendo e mostrando que esse dente funcionou por mais de 8 décadas. E neste processo todo, essas trincas, como você vê nesta outra imagem, estão acontecendo como um processo de absorção dos impactos, de receber a carga e transformar isso num impacto que devolve a eficiência mastigatória. Que coisa harmônica, que funcionalidade tremenda tem os dentes naturais em proverem tal design, em proverem tal funcionamento esse extremamente eficaz. Nós temos todo esse processo sendo trabalhado de forma, deixa eu só voltar aqui, nós temos todo esse processo sendo trabalhado de uma forma harmônica quando nós verificamos, por exemplo, isso acontecer na dentição natural, até mesmo em pacientes jovens. O que significam essas trincas? O tecido está funcionando, a função está ocorrendo, o processo de absorção de carga está ocorrendo, e é por isso que surgem as trincas. E por que o dente não quebra? Por causa da íntima junção que existe entre esmalte e dentina. Este é o segredo da natureza. E se este é o segredo da natureza, por que não copiá-lo? Por que não imitá-lo? Por que não reproduzi-lo através da adesão? Quando nós fazemos exatamente o que você está vendo aí nessa microscopia, a colocação de um ácido, de um primer e de um adesivo e polimerizamos tudo isso, nós recriamos a junção esmalte-dentina. É uma interface tal qual acontece na natureza, capaz de integrar mecânica e ótica. Através do sistema adesivo e dos materiais restauradores, nós vamos aliar função, mecânica, ótica, estética e criarmos saúde oral para os nossos pacientes. Nem sempre isso foi levado em consideração. Enquanto não tínhamos a adesão e trabalhávamos por um processo de cimentação, a cimentação muitas vezes nos levava a catástrofes biomecânicas como a que você está vendo aqui. Por mais fantástico que sejam materiais metálicos como o ouro, materiais de alta resistência, bruníveis ao processo de mastigação, eles não compartilhavam de modo harmônico a carga com o elemento dentário. Por serem cimentados, quem sempre sofria era o elemento dentário. E este sofrimento que o elemento dentário carregava, muitas vezes levava a fraturas precoces, fraturas catastróficas, como mostravam trabalhos, como por exemplo trabalhos da década de 70, da década de 80, trabalhos que foram apresentados para nós, nos mostrando que os dentes tinham fraturas catastróficas pelo processo de cimentação. Até que em 1984, Bill Douglas e mais um grupo de pesquisadores mostraram como o reforço da estrutura poderia ser obtido através do condicionamento ácido e da adesão. Isso revoluciona a nossa prática clínica. Isso faz com que nós entendamos que para fazermos uma excelente odontologia em qualquer área, e especificamente num grupo que precisa de resultados e agilidade, o conhecimento da adesão é muito importante. E eu quero nesse momento prover para você rapidamente um conhecimento sobre adesivos que pode ajudar você no seu atendimento com pacientes geriátricos. Dois grandes grupos classificam ou separam os sistemas adesivos. Um grupo dos sistemas que são condicionados por ácido, eu tenho um ácido separado, e depois são trabalhados com o sistema adesivo, e um grupo que não utiliza mais o ácido. Esse grupo chamado de autocondicionante. Em cada grupo eu tenho uma subdivisão para 2 frascos e 1 frasco, 2 frascos e 1 frasco. Acompanhe comigo na tela o grupo então do condiciona e lava, tem um ácido numa seringa separada, 2 frascos, 1 frasco. Um frasco. O grupo do autocondicionante, que não tem o ácido separado, também tem 2 frascos, 1 frasco. Esses são os adesivos em sua classificação atual. A grande pergunta é:
como eles funcionam. E quando nós vamos para a literatura, nós encontramos meta-análises, nós encontramos alta força de evidência científica. E esta alta força nos mostra que o melhor comportamento em relação a falhas continua sendo sempre de adesivos que trabalham com 2 frascos. E o ácido? Isso é independente. Se o adesivo for de 2 frascos, seja ele um condicione lava, seja ele um autocondicionante e um outro ponto, até mesmo os ionômeros de vidro, como nós temos também aí nesta meta-análise, se você observar aqui, com um índice muito baixo de falha anual para restaurações, especificamente em lesões cervicais não cariosas. Estes materiais ainda são o melhor padrão que nós temos para adesão em tecidos dentários. E quando nós avaliamos por marca comercial, vamos pegar o adesivo mais antigo, o processo mais antigo que nós temos estabilizado para adesão em dentina. 3 passos com o condicionamento separado, primer e adesivo. Então, condiciona, primer e adesivo. 3 passos, 3-step, como você vê aí na imagem. E olhamos agora as marcas comerciais, você vai ver que ao longo de 5 anos, apenas um adesivo manteve 100% a linha vermelha lá em cima com um quadradinho preto ao centro, 100% de retenção. Quem é esse adesivo? Quando nós buscamos na literatura, nós vamos ver que é um adesivo da Care chamado OptiBond FL. E com este adesivo e outros, como por exemplo um Clearfill, nós temos 2 bons adesivos para serem usados na nossa prática clínica. Me agrada muito o uso do OptiBond FL pela sua versatilidade, porque eu posso usá-lo de forma muito eficaz usando o ácido no esmalte e criando também uma adesão muito forte. E é isso que eu vou mostrar para você agora. Neste processo, os grandes desafios, as lesões cervicais não cariosas, que são muito comuns no paciente geriátrico, precisam ser tratadas com muito carinho. Este é um paciente acima dos seus 60 anos e que precisou restaurar essas cavidades por 2 motivos. Primeiro, por uma sensibilidade que estava ocorrendo e incomodando esta paciente, bem como também porque ela queria uma estética melhorada. Quais são os princípios importantes para este processo? A primeira coisa, verifique a oclusão do paciente. Lesões cervicais não cariosas em forma de cunha, a chamada abfração, normalmente denotam toque. Toque em desoclusão, em lateralidade no processo do lado de trabalho. Pré-molares não foram feitos para receber esta carga lateral. Esta carga lateral que você vê aqui, esse deslize lateral, esse deslize que você vê aqui, são cargas que efetivamente afetam a região cervical. A primeira coisa que eu tenho que fazer é eliminar esta carga. Eu preciso ajustar esta vertente, ajustar também essa vertente, fazer com que esses toques se concentrem mais na área central do eixo dentário ou na ponta da cúspide de contenção apenas, diminuir esta pressão também no canino, trazendo isso mais para baixo, não na ponta praticamente do canino, para que esse cisalhamento da coroa não ocorra. Conforme eu vou tendo a perda da estrutura dentária, da estrutura de sustentação, o cisalhamento coronal aumenta significativamente e é muito importante que eu controle isso. Então, o ajuste oclusal é o primeiro passo. Uma vez feito esse ajuste oclusal, o segundo passo é biselar o esmalte. Eu estou usando aqui uma ponta diamantada no ultrassom, mas isso pode ser feito com muito critério, com uma broca FF ou uma broca F nas margens. A margem de esmalte deve receber um bisel em 45 graus, em torno de 1,5 a 2 milímetros, para que haja um vedamento muito eficaz deste processo restaurador através da adesão. O próximo ponto, perceba como nós temos superfícies que não são favoráveis ao procedimento adesivo. Precisamos limpar esta dentina, precisamos tirar o brilho excessivo que essa dentina
tem, muitas vezes até pelo processo de escovação, precisamos tornar limpo o contorno dentinário e para isso nós vamos utilizar de microjateamento. Você pode usar aqui um microjato com partículas de óxido de alumínio de 30 micras, o sistema CoJet, ou no Brasil chamado de Rocatec Soft da 3M. Você pode trabalhar também com microjatos como este da BioArt, a seco. Você pode trabalhar com um Aquaprep, que é um microjato que faz isso com água. PrepStar, também um microjato que faz isso com água. Mas de qualquer forma, é importante que você asperize e limpe esta superfície para que você obtenha resultado. E aqui eu vou lançar mão do meu sistema adesivo, aplicando primeiro em todo o esmalte. Este esmalte é muito importante para selar, para manter o selamento. E aqui eu posso seguir dois caminhos. Eu posso usar o sistema adesivo em toda a estrutura, porém o esmalte recebe o ácido, a dentina não, e eu trabalho, por exemplo, com um Clearfill SE Bond, aplicando um autocondicionante na dentina. Mesmo ele sendo autocondicionante, o esmalte deve ser condicionado. Ou eu posso fazer um tempo mais longo de condicionamento ácido do esmalte e um tempo curto de condicionamento ácido na dentina. Então, se eu trabalhar por volta de 40 segundos com ácido em esmalte, eu devo trabalhar em torno de 15 segundos cronometrado com ácido numa dentina como esta, que é classificada como dentina esclerótica. Então eu trabalho com um condicionamento de aproximadamente 15 segundos nesta dentina. O sistema adesivo é aplicado na forma de esfregaço. Veja que nós mantemos ali um fio afastador, já que esta paciente mais idosa não se sentia confortável, ela não conseguia se sentir segura com o posicionamento da borracha de isolamento, ela se sentia sufocada, o que lhe dava angústia, por muitas vezes ela tentava sacar isso, e obviamente nós não estamos lidando com o manequim, estamos lidando com o paciente, com os seus medos, com as suas dificuldades, e a técnica deve se enquadrar ao paciente. E neste processo nós optamos por fazer isso, colocação de um fio, um afastadorzinho fotográfico, sucção de alta potência, trabalhando da forma mais rápida possível para que se obtivesse um resultado como este ao final, onde agora basta tirar o fio e manter isso de forma longeva. Este é um processo que ajuda a ter uma adesão muito mais forte. Então, quais são os dois adesivos que você deve usar em dentina esclerótica? Ou você lança a mão de um adesivo que tenha o ácido separado, mas que seja de 2 frascos, OptiBond FL, ou você não utiliza um adesivo que precisaria do ácido na dentina, mas que também tem 2 frascos, como é o caso do Clearfill SE Bond. Os dois sistemas dependem de ácido no esmalte. O OptiBond, esmalte e dentina. O Clearfill, no esmalte apenas, para que se obtenha sucesso. E cor? Será que a cor do paciente geriátrico é uma cor comum, como nós vemos em qualquer paciente, ou este grupo tem uma peculiaridade? Para isso, eu te encorajo a fotografar. Se você não tem uma câmera fotográfica profissional, use celulares. Hoje, a nova gama de celulares permitem fotos como essa que você está vendo aí. São fotos feitas com celulares. Essa foto também, uma foto do professor Luiz Hardin, uma foto feita com celular, com um dispositivo que favorece a iluminação, mas veja, uma foto que poderia muito bem estar na aula de qualquer professor ministrando palestra hoje em congresso. E o que esses sistemas fotografados com celulares favorecem? A simplicidade técnica, a portabilidade, a qualidade é aceitável, a agilidade comunicativa. Claro que quando eu tenho uma reflex, uma máquina profissional, eu vou ter uma qualidade superior, mas é tecnicamente mais complexo, o equipamento é mais pesado, a qualidade sendo excepcional, mas é menos interativo. E talvez nem todo mundo utilize. De qualquer forma, o que precisa para se fotografar com celular é luz. Fotografia é luz. Aliás, a palavra fotografia é uma palavra que vem de uma junção de 2 palavras gregas.
foto, grafos, grafo significa escrever, foto significa luz, é escrever com a luz. E eu gosto muito de utilizar este aparelho chamado Smilelight, da Smileline. É um aparelho onde você tem inúmeras possibilidades, como eu vou mostrar agora, para fazer fotografias com essa versatilidade. Então você pode fotografar apenas ligando essas duas asas, o chamado Flash Twin, você tem este resultado. Você pode fotografar com apenas o meio, através da ação de um flash circular, isso é muito bom para dentes posteriores, e você tem essa imagem. Você pode fotografar através do espelho para ver oclusalmente. Você pode usar esses difusores imantados e criar uma imagem mais soft, uma imagem mais clean, como se estivesse plastificado todo o ambiente. Mas este equipamento consta de um filtro chamado de filtro polarizador que gera este padrão de foto, praticamente removendo os reflexos e permitindo que você enxergue detalhes da cor e da parte interna de um dente. Esta fotografia, também feita com o celular, luz polarizada, olha que interessante essa fotografia. Você não vê brilhos, você vê apenas esse fosco geral, mas a gente consegue entender a luminosidade deste elemento dental. Esse é um paciente jovem. Perceba como o dente é claro, é branco, é luminoso, é aceso. Quando nós fazemos essa análise, isso favorece muito o entendimento de por que dentes de idosos são diferentes de jovens, e é isso que eu quero provar para você agora. Entenda que a luz, ela é um compêndio de comprimentos de onda ou de cores. Isso nós vemos no arco-íris. Quando você pega a luz branca e refrata ela no arco-íris, você vê várias cores. A luz carrega cor em si. Vamos olhar agora essa pequena experiência. Eu tenho aqui vários lápis, todos coloridos. Se eu perguntasse para você qual é a cor mais escura destes lápis, obviamente talvez você dissesse é o preto. Qual é a cor mais clara? Opa, é o branco. Está aqui o branco. Ok, está muito fácil, porque preto é escuro, branco é claro. E agora, se eu perguntasse qual dos elementos centrais desses 6 lápis que estão ao centro, qual é o mais escuro? Talvez você dissesse, eu acho que é esse. Mas será que não pode ser esse? Qual é o mais claro? Será que é esse e esse? Percebe a dificuldade que nós temos? Nosso olho, quando ele vê cores, ele automaticamente tem um problema para enxergar claro e escuro. Isso só seria fácil se você tivesse todo mundo na mesma cor, todo mundo na mesma família, a família do azul. Aí você facilmente diria, esse é o azul claro, esse é o azul escuro. Agora, você não está na mesma família, são famílias diferentes. Como é que eu posso enxergar melhor isso? Se eu tirar a cor. Agora está mais simples de verificar que este é o lápis mais claro em luminosidade depois do branco e que o mais escuro talvez seja esse depois do preto. Então veja, quando colocamos algo em preto e branco, nós desligamos a dificuldade que o nosso olho tem de entender essa variação de preto e branco. Nós chamamos isso de valor. Valor é quanto que uma cor absorve preto ou reflete branco, luz. Quando eu digo assim, esse dente é muito claro, você acha que eu estou dizendo que ele é um dente para o preto ou para o branco? Obviamente para o branco. Se eu disser esse dente é muito escuro, obviamente eu estou querendo dizer mais para o preto. Essa referência é a chamada referência de valor. Quer uma dica muito facilitadora? Troque a palavra valor, que nós não temos muitos gatilhos mentais para encaixar ela, troque ela por luminosidade. Se você pensar assim, esse dente é luminoso? Luminoso, muita luz. Branco, esse dente não é tão luminoso. É como se eu apagasse a luz. Preto. Dê uma olhada nessa imagem, onde você tem uma situação muito interessante. Você observa através da abrasão, da atrição, da atrição dentária, você observa
a dentina, a cor real que essa dentina tem, olhando aqui por cima, porque aqui é a dentina. Você vê que o centro da dentina é mais escuro do que essa periferia, do que essa auréola que você vê aqui. Essa é clara. Agora, quando eu olho esta dentina, que tem essa cor, através do esmalte eu enxergo essa cor, esta cor. Se eu perguntar para você, quem é mais escuro? Aquela dentina pura ou esse esmalte sobre a dentina? O resultado desse esmalte sobre a dentina? Você pode às vezes ficar em dúvida, mas veja, se eu colocar essa imagem em preto e branco, percebe que o tom de cinza daquela auréola de dentina é mais claro do que o tom de cinza do resultado desta auréola recoberta pelo esmalte? Então veja, o esmalte de alguma forma está diminuindo a luminosidade daquela dentina que tem uma cor clara e que é mais opaca do que ele. Esse processo, chamado de valor, é muito encontrado na maioria dos dentes, inclusive num próprio dente você tem variação desta resposta dependendo do terço dental. Quer ver? Quando nós olhamos um dente em preto e branco, divida a coroa dentária em terços. Note como há um terço mais claro, um cinza mais claro, um terço onde o cinza é mediano e um terço cinza escuro. Vamos lá. Concorda comigo que esse é o tom de cinza? Eu simplesmente peguei o tom de cinza e puxei para cá. É o tom de cinza da cervical, é o tom de cinza do terço médio e é o tom de cinza da incisal. A incisal está fácil, dá para ver que é a área que menos temos luminosidade, é a área que mais rouba luz. Por quê? Porque a luz na incisal ela é totalmente absorvida, a incisal é translúcida. Então a luz ela não bate e volta, ela vai e some lá dentro. Já no terço médio, a somatória de um esmalte mais uma dentina faz com que a luz bata e volte. Então, eu tenho mais reflexão do que absorção. Pense nestas minhas frases com cuidado. Se for necessário, volte o vídeo e reescute as minhas frases. Na incisal translúcida, a luz ela não bate e volta, ela bate e é absorvida, cinza escuro. No terço médio, ela bate e muito dela volta, ela é refletida. A luz não é tão absorvida, ela volta mais clara. E no terço cervical, ali eu tenho pouco esmalte, a dentina é mais translúcida, logo abaixo eu tenho a polpa, que é oca, então há uma absorção mediana da luz. Isso nós vemos na maioria, mais de 85% dos dentes naturais tem essa distribuição. Quando nós agora voltamos para nossa análise da cor, matiz você sabe muito bem, é a família, croma é a intensidade, mas o grande complicador nosso é esse camarada chamado valor, e se você agora entendeu que valor é quanto que um dente absorve ou reflete luz, você pode agora chegar à seguinte conclusão comigo. O valor pode ser alterado pelo pigmento que tem a cor, pela espessura do material e pelo grau de opacidade. Se você entender esse slide, para mim, o slide mais importante quando eu dou aula de cor, se você entender esse slide, você entenderá como solucionar e como corrigir os erros que às vezes acontecem nas suas restaurações. Quer ver? Veja só, quem desses discos de azul, todos são da família azul, quem destes tem mais pigmento azul? Concorda comigo que esse tem um pigmento muito clarinho, um tom pastel. Esse é o que mais está carregado do pigmento azul. Quando eu transformo todos eles em preto e branco, perceba que o cinza claro está aqui e o cinza mais escuro está lá. Então, primeira conclusão, o que absorve luz? Pigmento. Quanto mais pigmentado for um dente, quanto mais croma, mais intensidade esse dente tem, mais baixa luminosidade ele terá, mais apagado, mais para o preto ele será. Então, se você tem um dente da mesma família, vamos pegar a família do marrom, família do grupo A, o A1 é um dente que tem pouco pigmento marrom, e o A4, muito pigmento marrom. Então, quando eu olho essa família, qual dos dois, A1 ou A4, é o que tem menor valor? Ou seja, quem absorve mais luz,
quem torna a situação mais apagada, mais negra? O A4. Agora reporte uma coisa comigo. Pacientes geriátricos têm dentes claros, em matiz e croma, especialmente agora falando do croma, do pigmento, ou dentes mais escuros? Então a primeira coisa, se esses pacientes têm dentes mais pro A4, A5, às vezes A6, são dentes de alto ou de baixo valor que os pacientes geriátricos têm? Normalmente, baixo valor. Vamos para o segundo item. Espessura do esmalte ou da camada translúcida. Veja, quando eu tenho alguém muito translúcido, fininho, ele praticamente me deixa enxergar o fundo. Porém, quando eu vou aumentando a espessura desse translúcido sobre o fundo, eu começo a ter um aspecto acinzentado. Especialmente se esse translúcido estiver sobre um fundo opaco e claro. Por quê? Isso é simples de você entender. A luz é energia. Se eu tenho uma espessura, uma película muito fina de um translúcido, translúcido sempre rouba luz. Lembra da incisal? A incisal rouba luz. Translúcido sempre rouba luz, porque a luz no translúcido é absorvida dentro dele. Ela não é refletida, que nem um objeto opaco. Então, quando eu estou diante de uma camada fininha translúcida, a luz é roubada também pouquinho. Quando essa camada é ampla, a luz é muito roubada. Então perceba que se eu tiver uma espessura ampla de um objeto translúcido, eu tenho uma grande absorção de luz. Aqui um detalhe, o esmalte do paciente geriátrico está com espessura reduzida, porque ele escova, ele mastiga, aos seus 60, 70, 80 anos, obviamente ele desgastou esse esmalte. Então o esmalte está com espessura reduzida. Esse é um ponto. Quando o esmalte fica com espessura reduzida, ele fica mais translúcido. E sendo mais translúcido, ele tende a roubar mais luz. Mas tem um outro fator, a dentina do idoso, nós vamos ver daqui a pouco também, fica mais translúcida. Então agora eu tenho uma grande camada de um material translúcido, bem translúcido que é o esmalte, e de uma dentina que deveria ser opaca e não é tão opaca. Portanto, o dente idoso já tem um segundo aspecto que o torna de mais absorção do que reflexão de luz. Terceiro aspecto é o grau de opacidade. E eu já adiantei que o esmalte vai ficando mais translúcido. Então, se fica mais translúcido, diferente de um esmalte mais opaco, como acontece no jovem, eu vou ter mais absorção de luz. Então, a cor do pigmento, a espessura dos materiais e a opacidade tornam o dente idoso um dente altamente translúcido, pigmentado, e todos esses três fatores vão fazer com que este dente tenha mais absorção do que reflexão de luz. Portanto, aquela sensação de que o dente idoso é sempre acinzentado, sempre do grupo C, é verdadeira. E essa sensação deve ser reproduzida. Porque não adianta eu colocar num paciente idoso um A3 que tem alta reflexão de luz, como uma cerâmica ou resina escolhida mais opaca, de forma mais opaca, que eu posso até estar diante de um A3, mas essa reflexão vai me dar um resultado altamente catastrófico. Como é que então a gente trabalha esse conceito clinicamente, seja com cerâmicas ou resinas? Veja, resinas têm diferentes opacidades. Todas essas resinas que vocês estão vendo aqui são de cor A1. Um A1 bem translúcido, um A1 corpo e um A1 dentina. Percebe que conforme eu tenho mais opacidade, parece que o tal A1 aparece mais, esse dente parece mais cromatizado. Veja que a translucidez está variando, não é? Agora, olha só, se eu fizer um disco de dentina A2, pegar agora um esmalte A1 e outro esmalte A1, porém, quando eu coloco esses esmaltes, perceba que esse esmalte da esquerda é mais translúcido do que os dois são A1. Mas perceba que esse é mais translúcido, ele deixa eu ver o fundo preto, o outro já não deixa ver tanto o fundo preto. Se eu colocar em cima dessa dentina uma glicerina, apenas para tirar o efeito do ar, e colocar um sobre o outro, olha o resultado que eu tenho.
aonde está o mais translúcido, o valor fica mais baixo. Aonde está o A1 mais opaco, o valor fica mais alto. Não me recordo agora se era A1 ou A2 quando eu fiz esse teste, mas o fato é que um é mais translúcido que o outro e os dois são do mesmo matiz e croma. Veja lá o resultado. Portanto, quando eu cubro um dente, quando eu restauro com uma resina ou com uma cerâmica, utilizando um material muito translúcido, qual efeito final eu vou ter? A sensação de acinzentamento. Se eu restaurei o dente de um idoso e o resultado final não foi tão cinza quanto deveria ser, ou seja, eu estou vendo a restauração e ela me parece muito acesa, muito branca, o que eu errei muitas vezes não foi o A4 ou o A3,5, eu errei o grau de opacidade da resina ou cerâmica que eu escolhi. Para cinzentar daquele jeito, eu precisaria ter escolhido um material mais translúcido. Assim, quando eu somo esmalte e dentina, um é muito responsável pelo valor, que é o esmalte, o outro responsável pelo croma, que é a dentina. Isso é tão evidente no dente natural, mas tão não percebido por nós mesmos profissionais da área de saúde, que eu vou fazer aqui um exercício com você agora que vai te surpreender. Eu vou pegar esta parte e arrastar para cá. É a mesma área, apenas foi arrastada. Você tinha noção que na cervical a dentina tem esse grau mais roseado, mais avermelhado? Agora, olha se eu arrastar esta área do centro lá para cima. Aqui, quando eu olho aqui, me parece que essa era igual a essa. Agora que eu modifiquei a posição, caramba, como são diferentes. E olha a incisal. Muito mais cinza. O que isso significa? Que além de eu trabalhar o valor para aquele meu dente específico, o próprio dente tem diferença de valor nos seus terços, como nós já citamos. Assim, quando nós analisamos a literatura, o que a literatura nos diz? Que 80% dos nossos pacientes são do grupo A. Então, se a dentina é quem promove o croma, por que eu vou escolher dentinas que não são A? Ainda mais no paciente geriátrico, onde eu jamais terei de forma natural um B1, um B0. Então são do grupo A. Eu preciso ter para o geriatra um A3,5, um A3, um A4, um A5, como tem algumas resinas. Isso é muito importante. Outro ponto importante, conforme a idade aumenta, a intensidade dessa cor aumenta. Então não adianta eu ter um A1 para os meus pacientes geriátricos. Idade avançada, intensidade avançada. Então normalmente é do tom 3, 3,5 para cima. Salvo exceções onde você, obviamente, interfere com o clareamento. Não é? E o croma será atribuído pela dentina. Então, quando você escolher as suas resinas, escolha resinas de grupo A, do tom 3 para cima, para quem trabalha com odontogeriatria, especialmente busque os tons fora da escala Vita, como A5, A6, como você tem em algumas resinas, às vezes na cor body, como é o caso, por exemplo, da resina Forma da Ultradente, como você tinha e tem ainda na resina Vitalescence da Ultradente, como você tem na resina Z350 da 3M, cores acima do tom 4 ou do croma 4. Existe uma resina da GC chamada Essentia, que trabalha com essa característica de colocar todo mundo no grupo A e apenas variar o croma. É uma possibilidade, apenas 3 dentinas. E aí o que seria então agora a modulação do valor? O dente se torna mais translúcido com a idade. Lembra que eu comentei? Tanto esmalte quanto dentina. Tornando-se mais translúcido com a idade, este dente vai ter uma absorção de luz. Isso é próprio dos pacientes idosos. Perceba como o dente idoso deixa vazar mais luz na dentina do que o dente jovem. O dente idoso tem mais translucidez na dentina, inclusive, do que o dente jovem. Por isso, nós devemos trabalhar com esmaltes de croma maior, mas bem translúcidos, para que haja essa passagem de luz. Então, esta resina, chamada Essentia da GC, ela desenvolve um conceito muito interessante que favorece o uso em pacientes geriátricos, especialmente quando nós mesclamos esta cor, a Dark Dentine, com o Dark Enamel.
essas duas cores, nós vamos atingir um resultado interessante. As outras massas, como o Light Enamel e a Light Dentin, seriam mais utilizadas para pacientes jovens. Fato é que essa resina fez esta modificação. Veja, ela transforma a dentina, conforme vai se aumentando o croma, em uma dentina mais translúcida. Ou seja, a translucidez da Dark Dentin não é a mesma da Light Dentin. Por quê? Porque o estudo que nós vimos na literatura mostra que quanto mais velho, quanto mais idoso, mais translúcido é a dentina. E a mesma coisa acontecendo no esmalte. Perceba que o Light Enamel é mais opaco do que o Dark Enamel. E assim nós temos essa relação. Aumenta o croma, diminui a opacidade. É uma resina com uma característica de conceito mais inteligente. Você pode fazer isso escolhendo as suas próprias resinas, ou seja, se você for trabalhar com dentinas para idoso, é melhor trabalhar com as dentinas, como dentina, aquilo que alguns kits classificam como corpo. O que a forma da Ultradent classifica como corpo, você usa como dentina para os seus pacientes idosos. O que a Z350 classifica como corpo, você usa como dentina para os seus pacientes idosos. E esmalte? Esmaltes mais translúcidos. Esmaltes, por exemplo, da Durafil, os próprios esmaltes da Z350, que são translúcidos, esmaltes da Vitalessence, que são translúcidos e que tem algum croma. Não é? Então, na Vitalessence, você teria, por exemplo, um Pear Amber, um PA, um Pear Smoke, que é um PS, são cores translúcidas, mas mais amareladinhas, mais âmbar. Você teria na Z350 também isso nos esmaltes, você tem na Forma esmaltes a 3,5, por exemplo, fazendo com que você consiga esse resultado mais próximo do que acontece no dente idoso. E lembra lá daquela foto com luz polarizada? Olha só que interessante quando a gente acompanha pacientes jovens, adultos e idosos. Perceba como a luz polarizada deixa muito claro que há uma sensação de que o dente idoso está se apagando. Em luminosidade ele está diminuindo. É como uma vela que vai perdendo a intensidade luminosa. Isso é próprio da característica do dente idoso, porque lembre, ele fica mais intenso em pigmento, ele fica mais translúcido. E essa espessura desse translúcido, que é a somatória do esmalte, mas aquela dentina é grande. Portanto, isso rouba muita luz, faz com que o dente se acinzente como resultado final. E é isso que a gente tem que reproduzir. Perceba que neste exemplo que a gente faz no curso demonstrativamente, um dente jovem e um dente idoso, usando das resinas para criar a característica de cada um. Um mais reflexivo, o outro absorve mais. Um com um croma menor, outro com um croma maior. Um aparentemente mais desenhado na borda incisal, o outro não tão desenhado. Essas características têm que ser estritamente reproduzidas. Olhe agora esta relação para que você veja como a gente trabalha com diferenças. Se você vai reabilitar, eu reabilitei aqui um paciente jovem no slide da direita, um paciente idoso, são facetas. Nos dois casos. Agora, eu jamais colocaria no idoso a mesma dinâmica de estratificação que eu usei no jovem. O jovem eu preciso de resinas mais opacas, de valor mais alto, que reflitam luz. E no idoso, eu preciso de resinas que absorvam luz. Dá para ver como, apesar da beleza de ambos os casos, o tom da esquerda me parece mais acinzentado, mais apagado. Agora você já sabe o que eu usei. Eu não usei ninguém do grupo C, eu não usei tintas cinzas. A única coisa que eu fiz foi escolher materiais mais translúcidos. A minha dentina não é uma dentina opaca, é um body. O meu esmalte não é um esmalte opaco, é um translúcido. E isso faz com que o resultado seja essa sensação de acinzentamento entre o idoso e o jovem. Aqui mostrando este resultado do antes e depois. Claro que não adianta falar só de cor. Veja que esta embrasura, esta anatomia das bordas incisais são favoráveis de terem este ângulo, ou seja, mais essas guias mais proeminentes no paciente jovem. E quando eu estou diante do paciente idoso, essa era a situação inicial dele, esta situação final,
perceba que eu mantenho uma boa estética, mas eu torno este ângulo mais plano, porque a dinâmica de desoclusão é mais tênue no idoso, as guias já foram se ajustando, já a dentição foi se planificando. Então, com este conceito, você consegue reproduzir as restaurações do paciente idoso. Amigos, este foi o objetivo da aula, mostrar as peculiaridades da odontologia biomimética, da grande transformação que implantes e que a adesão teve sobre a nossa prática, mostrar peculiaridades da adesão na classe 5, mostrar resultados em relação a esse procedimento adesivo otimizado, como você pode e deve ter a sua conduta em adesão na classe 5, especialmente no paciente geriátrico, mostrar a questão do conceito da cor e mostrar as peculiaridades da cor no paciente idoso. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você quer acompanhar tudo aquilo que a gente produz de conteúdo, seja gratuito, seja os nossos conteúdos pagos através de cursos online, cursos presenciais, busque informações no nosso site. Ali você vai encontrar todos os detalhes. Será um prazer estar com você numa próxima oportunidade. Espero que o conhecimento tenha transformado a sua vida. Um forte abraço e fique com Deus.